Paz e graça, querido. Deus abençoe a tua vida, Deus ilumine os teus caminhos. Desejar-vos nesse lindo dia que a presença de Deus esteja sobre vocês e que o Senhor Deus tome a dianteira da tua vida. Quero agradecer você que tem me acompanhado dia após dia neste canal de Nilson Ministration. E pois este é um canal que tem como propósito trazer palavra de reflexão, palavra de motivação, palavra de fé, para que possa nos aproximar diante de Deus, baseada na Bíblia Sagrada, como único guia para nos fazer chegar diante de Deus. Você que me vê pela primeira vez, peço-te, siga-me e ativa e fica sempre atento aos vídeos que mandamos hoje, dia após dia pela manhã. E hoje encontraremos a nossa palavra no livro de Lucas capítulo 18, no versículo de número 8 no versículo 1 até o versículo 8, na qual Jesus ele nos fala sobre o dever de orarmos e nunca desfalecermos. Com esta palavra, Jesus ele procura nos ensinar a importância de termos uma vida de oração. Aqui Jesus ele nos recomenda termos uma vida de oração. Quando nós recebemos a palavra de Deus e seguimos o caminho de Deus, precisamos sim ter uma vida de oração. O que é ter uma vida de oração? É sabermos orar em todo o tempo, é sabermos agradecer a Deus por todas as coisas, pelas lutas, pelas derrotas. Então, precisamos de alguma forma orar. E se você percebe, em toda a jornada de Jesus, ele tinha sim uma vida de oração. Ele separava algumas horas do seu tempo para falar com Deus, o Pai. Às vezes orava nas madrugadas. Então, sempre procura ter uma vida de oração, porque a oração ela é o meio na qual nós falamos com Deus e a oração é uma ferramenta muito importante na vida do cristão, pois através da oração nós podemos nos sentir mais perto de Deus e podemos nos apartar do pecado, sabe? Naquele momento que você está orando, você já parou para pensar que você estaria fazendo uma coisa que se calhar não seria de agrado a Deus, se calhar você estará fazendo uma coisa que depois pecaria com Deus. Então, a oração também ela tem um propósito de nos separar das coisas deste mundo e nos conectar mais à presença de Deus. E Jesus, ele nos fala no Mateus capítulo 18 sobre o dever de orarmos e nunca desfalecermos. E 1 de Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz que orai sem parar. Aleluia. Então, Jesus nos conta sobre a questão de orar e nunca desfalecer através de uma parábola, na qual numa cidade havia um certo juiz e uma mulher na qual tinha uma situação que o inimigo dela o atormentava dia após dia. E aquela mulher sabia que a única pessoa que pudesse dar a solução do seu problema era o juiz. Veja algo interessante. Aquela mulher poderia até ter falado com algum vizinho, com alguma outra pessoa, mas ela recorreu àquele que podia solucionar o seu problema. Isso nos ensina, irmãos, que em todos os problemas devemos recorrer a Deus. Não como fazem algumas pessoas que recorrem aos curandeiros, que recorrem a outras coisas que não têm trazido uma boa solução, que por consequência você depois começa a ser atormentado, seguido por espíritos. Então, sempre procure a verdadeira solução dos teus problemas. E a verdadeira solução é Jesus. Sabe por que Jesus? Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vindem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele traz a garantia de que não importa o que vos oprime, o vosso cansaço, os vossos problemas, somente venham até mim. E nós chegamos até Deus através da oração. Aleluia. Então diz que aquela mulher ia àquele juiz e pedia com que aquele juiz pudesse julgar a sua causa. Mas aquele juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Então não fazia menção da causa daquela mulher, não resolveu a causa daquela mulher por um tempo, e aquela mulher não desistia, pois o que acontece? Aquele juiz, ele se calhar achava que, ignorando a causa daquela mulher, aquela mulher acabaria cansando e desistindo da causa dela. Aleluia. Muitas das vezes, nós quando oramos diante de Deus e não temos a solução daquilo que nós pedimos, muitas das vezes nós desfalecemos, nós paramos de orar. Mas aqui, somos ensinados que devemos continuar a orar, mesmo com que percebemos que não há resposta, devemos continuar orando e pedindo a Deus com que Ele possa se manifestar em nossa vida. E Jesus
diz que aquele juiz, em um certo dia, ele disse: eu reconheço que não temo a Deus e não respeito aos homens, mas por conta da insistência dessa mulher, eu irei resolver sim o seu problema. Aleluia. E aquele juiz resolveu o problema daquela mulher, julgou a causa daquela mulher. E eu acredito que aquela mulher ficou tão feliz e tão maravilhada quando percebeu que aquele juiz pudesse dar um basta àquilo que o inimigo dela estava lhe fazendo. Então, Jesus ele nos puxa e diz que, sendo Deus tão justo, porventura não responderia ao clamor dos seus filhos que clamam Ele de dia e de noite, que confiam nele, que seguem a Ele, que buscam a Ele, que reconhecem que Ele é a única fonte de salvação, que reconhecem que Ele é a única resposta e a única solução. Porventura Deus não responderia? Ele diz que certamente Deus responderia. Irmãos, Deus está sempre a dispor para nos responder. Jeremias 29, versículo 11, diz que os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz Deus, são pensamentos de bem e não de mal. Deus deseja fazer boas coisas na nossa vida. Muitas das vezes nós decepcionamos a Ele, falhamos contra Ele, mas a Bíblia diz que Ele sempre deseja nos dar boas coisas, de fazer boas coisas. Deus não se agrada de nós passarmos por problemas que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria, de nós passarmos por enfermidades que nos fazem sofrer. Deus não se agrada disso, mas tudo isso acontece por consequência do pecado. Então, a Bíblia diz que então ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, versículo 12, Jeremias 29 ainda. Então, e no versículo 13, ele diz que e me achareis quando me buscar de todo o coração. O que faz com que nós alcançamos a resposta de Deus é quando nós vamos até Ele. Primeiro temos que ir até Ele. Não há como você dizer que Deus resolva meus problemas se você não chega até Ele. Chega até Deus. E Ele diz que ora a mim e eu te ouvirei. Então, aqui encontramos que precisamos também orar a Ele e Ele nos ouvirá. Quando nós falamos, Ele ouve. Quando nós clamamos a Ele em nome de Jesus, Ele ouve. Então, e Ele diz que me acharão se me buscarem de todo o vosso coração. O meio para nós acharmos a Deus é fazermos uma oração sincera, aleluia, não por palavras bonitas, por palavras de sabedoria, uma boa gramática, se calhar você tem uma boa oratória. Deus não olha para isso. Deus quer a sinceridade do coração, aleluia. Ore com uma sinceridade do coração, porque de facto você precisa dele, porque de facto você confia nele. E a oração sem fé, ela não tem frutos. É necessário com que haja fé para que Deus possa responder. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus ele diz: tudo quanto pedirdes de oração, crendo, recebereis. A condição de nós recebermos o que pedimos é crer. Se você não crê totalmente que Deus é poderoso para solucionar o problema, você não tem como resolver, querido. Então, tenha fé em Deus, aleluia, que Ele tem poder para dar a você. Pois Ele diz que o que é impossível, Lucas capítulo 1, 37, Ele diz: o que é impossível aos homens, para mim é possível. Então, tudo para Deus é possível, se nós crermos e confiarmos nele. Então, aqui Jesus ele pergunta depois, no versículo 8, digo-vos depressa que lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então ele pergunta se Deus, quando Jesus ele vier na sua segunda vinda, será que achará fé na terra? Irmãos, o que sustenta a nossa fé em Deus é a oração. Sem a oração não há como alimentarmos a nossa fé, não há como continuarmos crendo em Deus. Então, precisamos orar, aleluia. E como é que alimentamos a fé? Quando oramos de acordo com a palavra, aleluia. Então, eu quero te dizer uma coisa, que se você não tiver uma intimidade com a palavra de Deus, não há como você ter o sucesso das suas orações. Tenha uma intimidade com a palavra de Deus e você sempre achará a resposta de Deus. Em João capítulo 5, 1 de João 5, 14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, cremos logo que alcançamos o que pedimos. A única coisa que faz com que nós tenhamos resultados é pedirmos segundo a vontade de Deus. Então,
Naquele tempo que você vai separar para orar a Deus, pode ser 1 hora, 30 minutos, 2 horas. Quanto mais você ora, você vai sentir mais sede de orar. Ora segundo a vontade de Deus. E como orar segundo a vontade de Deus? É orar de acordo com a palavra. Estude a Bíblia, ora de acordo com a palavra. Se puder, sempre que você for orar, estude a Bíblia primeiro para depois orar. Deus abençoe e espero que você tenha uma vida de oração. Que o Espírito de Deus te sustente hoje e que você deseje orar mais e nunca desista.